A casa Targaryen com certeza é a casa mais importante da história de Westeros, sendo a única que conseguiu impor uma verdadeira dinastia dentro do continente, governando por quase 300 anos. E no total, 17 reis Targaryen se sucederam no Trono de Ferro e cada um deles deixou um legado para o reino, embora nem todos esses legados tenham sido positivos. Inclusive, dentro dos reis mais mal vistos, Maegor o Cruel com certeza está no top 3 entre os piores governantes Targaryen. Porém, apesar de ter feito jus ao seu título como o Cruel, o rei Maegor talvez seja injustiçado em um ponto. Afinal, seu reinado foi fundamental para estabelecer a dinastia Targaryen em Westeros e consolidar o seu domínio sobre os outros grupos políticos do reino. Na verdade, existe um argumento de que o Maegor simplesmente salvou a casa Targaryen. Será que essa afirmação é verdadeira? Bom, é justamente sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, o papel político do Maegor em Westeros começou no reinado do seu irmão, o Aenys, que governou os 7 reinos entre 37 DC e 42 DC. Isso porque, apesar do reinado do Aegon, o Conquistador, ter sido pacífico após o período da conquista, o seu governo era estruturado na sua imponência como rei e no medo e respeito que ele próprio impunha para os seus senhores vassalos. Porém, quando o filho mais velho do conquistador, o rei Aenys, assumiu a coroa, essa percepção mudou drasticamente e logo rebeliões contra o rei começaram a eclodir no Vale de Arryn, nas terras fluviais, nas Ilhas de Ferro e também nas Marcas Dornesas. E o problema é que o rei Aenys foi fraco e não conseguiu lidar com nenhuma dessas revoltas, sendo um rei indeciso e com dificuldades de impor a autoridade do Trono de Ferro. Essa incapacidade do Aenys em lidar com essas situações de revolta gerou duas consequências principais. A primeira delas foi que a incompetência do Aenys abriu espaço para que o Maegor agisse, sendo que foi ele que assumiu as rédeas da situação na coroa e conseguiu acabar com a rebelião do Vale, por exemplo, o que inspirou outros lordes do reino a resolverem as outras rebeliões por conta própria. E a segunda consequência foi que a Fé do Sete percebeu a fraqueza do rei Aenys e isso deu coragem para o Alto Septão afrontar a casa Targaryen. Na época do Aegon Conquistador, a Fé do Sete aceitou a casa Targaryen e as suas tradições como parte de uma herança valeriana. Mas após a morte do Conquistador, quando seus filhos estavam governando, a Fé do Sete mudou as suas políticas. Então, quando o Maegor, por exemplo, quis casar com uma segunda esposa, e também quando o rei Aenys decidiu casar os seus filhos entre si, a Fé do Sete denunciou a casa Targaryen como frutos de aberrações e abominações perante os deuses e iniciou uma rebelião aberta. Bom, vocês estão cansados de saber que o rei Maegor era conhecido como o Cruel. Mas, se por um lado ele não era um bom governante, por outro, não dá pra dizer que ele não era um rei estiloso. Afinal, como a gente vê em Game of Thrones e House of the Dragon, os Targaryen podem ser qualquer coisa, mas eles têm estilo. Inclusive, todo rei Targaryen tinha um kit inicial, o Starter Pack Rei Targaryen. Coroa do Conquistador, espada Blackfyre e o Trono de Ferro para se sentar. E, infelizmente, a não ser que você seja um cosplayer, você não tem como sair na rua usando a armadura medieval de aço valeriano para mostrar seu estilo para o mundo. Mas eu tenho uma opção muito melhor, a Insider, obviamente. Quase todo meu vídeo aqui do canal eu tô sempre usando uma peça da Insider, porque eles já dominaram o meu guarda-roupa. E não tem por que não usar. Muito melhor do que uma armadura de aço valeriano, as peças da Insider não desbotam com o tempo, desamassam no corpo, são anti-odor e tem um tecido que parece um abraço de mãe de tão gostoso e confortável. E a Insider tem kits maravilhosos para você expandir o seu guarda-roupa ou para você que está querendo comprar pela primeira vez. Tem kit de camiseta tech t-shirt, tem kit de look completo, tem kit de cueca, que é a minha peça favorita da Insider, tem kit starter pack para você que quer experimentar um pouco de cada peça de cada vez. É um mundo maravilhoso esse da Insider. E se você usar o cupom aqui do canal, você garante 12% de desconto na sua compra. Mas o melhor de tudo é que dá para combinar o meu cupom com os descontos dos kits lá do site e aí você consegue fazer uma compra com um desconto ainda maior, pagando menos e recebendo material de pura qualidade.
Ou seja, é vantagem para todo mundo. E nada melhor do que começar o ano já estando bem vestido, com roupas que você sabe que vão durar e que são de muita qualidade. Então não deixe para depois e aproveite a sua chance de garantir as suas peças. O link para o site da Insider e para o meu cupom vão estar na descrição desse vídeo. E nesse período, a fé não só era um grupo muito influente em todo o reino, como eles tinham um braço armado, a fé militante, que era dividida em dois grupos principais: os filhos do guerreiro, que eram cavaleiros a serviço da fé, e os pobres companheiros, que eram pessoas do povo comum, mas que também pegavam em armas e lutavam em nome dos deuses. E durante seu curto reinado, o rei Eines até tentou apaziguar a situação com a fé. Ele aceitou um septão, por exemplo, como mão do rei e exilou seu irmão Maegor para Pentos, porque ele se recusava a manter o seu casamento só com a sua primeira esposa. Porém, nenhuma dessas medidas adiantou e o alto septão não cedeu, e tanto os fiéis quanto alguns senhores devotos do reino se colocaram contra o governo da casa Targaryen. Tanto que no ano de 41, Porto Real sofreu um levante, com membros dos Filhos do Guerreiro tomando a colina de Rhaenys, onde ficava o Septo da Memória, enquanto alguns membros dos pobres companheiros invadiam o Castelo Real e tentavam assassinar o rei. Essa situação levou o rei Enes a fugir de Porto Real para a Pedra do Dragão, onde ele faleceu um ano mais tarde, muito por conta do estresse causado pela rebelião da fé e pela sua falha em apaziguar a situação. E com a morte do rei Enes, a rainha Visenya convocou o seu filho Maegor de volta para assumir a coroa, o que ele fez, sendo que ele foi coroado pela sua mãe em Pedra do Dragão. Apesar do rei Enes ter um filho e herdeiro, o jovem príncipe Aegon, que estava preso com a sua irmã e esposa em Passo do Cordiz. Ambos estavam sendo sitiados por membros da fé militante. Além disso, o Maegor era um homem muito mais convicto, forte, determinado e um guerreiro muito melhor do que o seu irmão Enes jamais havia sido. E como se não bastasse, o Maegor tinha em sua posse a espada Blackfyre, a coroa do Conquistador e ele montava o dragão Balerion. E tudo isso colocava ele numa posição de muito mais autoridade do que o príncipe Aegon, que estava lá preso por conta da fé militante. E o rei Maegor também não tinha nenhum remorso e nenhum problema em usar a violência para consolidar sua posição como rei de Westeros. Tanto que no dia da sua coroação em Pedra do Dragão, apenas o grande mestre Gawain protestou contra Maegor ser rei, afinal ele falou que o Aenys já tinha um herdeiro que era o príncipe Aegon. Mas imediatamente o Maegor pegou a espada Blackfyre e decapitou o grande mestre Gawain, calando todo mundo e fazendo com que todo mundo ali em Pedra do Dragão aceitasse sua nova posição como rei. Logo em seguida, o Maegor e a Visenya voaram até Porto Real, onde o Maegor desafiou os filhos do guerreiro em um julgamento por combate para confirmar sua posição como rei diante dos deuses. Foi então que aconteceu um julgamento por combate com 7 cavaleiros de cada lado e, após uma intensa batalha, apenas o rei Maegor saiu vivo da luta, embora ele tenha ficado muito ferido. Ele ficou em coma por 8 dias até que a sua segunda esposa, a Alis Harry, retornou de Pentos com uma mulher chamada Tiana da Torre, que era uma feiticeira que usou alguma magia muito sinistra para conseguir recuperar o rei. E quando ele voltou do coma, o Maegor imediatamente voou até a colina de Rhaenys e incendiou o Septo da Memória, onde estavam acampados milhares de membros dos pobres companheiros que se recusavam a aceitar o Maegor como rei. Os gritos dos homens queimando e morrendo foram ouvidos por toda Porto Real e é dito que a fumaça pairou pela cidade por ao menos 7 dias. E com essa ação drástica do Maegor, o Trono de Ferro entrava oficialmente em guerra contra a Fé dos Sete. Lá em Vila Velha, o Alto Septão convocou todos os legítimos e pios filhos dos deuses para pegar em armas e defender a fé contra os dragões, monstros e abominações. Já o rei Maegor também convocou seus senhores leais para lutar pela coroa Targaryen e combater as forças da fé militante. Com a escalada do conflito, começaram as batalhas entre as forças leais da casa Targaryen contra os membros da fé. A principal dessas batalhas foi a Batalha da Ponte de Pedra, onde mais de 9.000 membros dos pobres companheiros lutaram contra as forças lealistas. O Maegor participou dessa batalha com o dragão Balerion e saiu dela totalmente vitorioso, já que ele tinha maiores números e um exército muito mais bem preparado, além de um dragão. Inclusive, o massacre dos pobres companheiros nessa batalha foi tão intenso que o Rio Vago correu vermelho por 20 léguas por conta do sangue aí
dos que pereceram em combate. Esse fator, inclusive, mudou o nome da região, que passou de Ponte de Pedra a ser chamado Ponte Amarga. Pouco tempo depois disso, também ocorreu a Batalha do Delta, do Água Negra, onde cerca de 13 mil soldados da fé militante enfrentaram mais uma vez as forças da Casa Targaryen, e mais uma vez o rei Maegor se saiu vitorioso. Após essas vitórias, o Maegor também resolveu se casar com a Tiana da Torre. O casamento deles aconteceu nas ruínas do Septo da Memória, em meio às cinzas e os ossos queimados dos pobres companheiros. E foi dito, inclusive, que o Maegor teve que executar uma dúzia de septões até encontrar um que aceitasse realizar o seu casamento. Assim, a Tiana da Torre se tornou a terceira esposa do rei Maegor. Em Vila Velha, esses eventos aumentaram a convicção do Alto Septão, que seguiu denunciando o Maegor e as suas esposas como sendo o rei abominação e as suas prostitutas, e ordenou que o rei se apresentasse ali em Vila Velha para pedir perdão aos deuses pelos seus pecados. Em resposta, o Maegor estabeleceu uma série de leis que proibiam homens sagrados de portar armas e punia os lordes que se manifestassem a favor da fé. Além disso, em uma única noite, a rainha Visenya voou montada na Vhagar e queimou as fortalezas das casas Blannetree, Terrick, Deddings, Leicester e Wen, todas casas da Campina que eram leais à fé. Inclusive queria falar aqui que eu nunca tinha falado o nome dessas casas em nenhum outro vídeo e eu achei elas estranhíssimas. Imagino que todas elas tenham sido extintas aí pela Visenya. Ao mesmo tempo, o rei Maegor voava no Balerion para as terras ocidentais, onde ele queimou os castelos das casas Brum, Doggett, Fawel, Lort, Miat e outras casas menores que também tinham desafiado a sua vontade e ficado ao lado da fé. Após isso, o Maegor e a Visenya se reuniram e decidiram voar junto até Vila Velha para queimar o septo estrelado e matar o Alto Septão. Porém, quando eles chegaram na cidade, os portões já estavam abertos e o Alto Septão já estava morto. E até hoje, no universo das crônicas, ninguém sabe o que aconteceu com o Alto Septão. Alguns dizem que ele se suicidou para poupar a cidade, outros dizem que os deuses mataram ele porque ele estava errado em toda essa situação, ou outros dizem que foram os Hightower que resolveram ir lá e matar o Septão para poupar Vila Velha e poupar Torre Alta e a Casa Hightower de toda a destruição. De qualquer jeito, o plano deu certo. Por cerca de 6 meses, o rei Maegor ficou na cidade, onde ele fiscalizou a eleição de um novo Alto Septão, mais leal a ele, e ordenou também a prisão e a execução de vários membros dos Filhos do Guerreiro que viviam ali na cidade. E, uma vez com um novo Alto Septão escolhido, ele ungiu o rei Maegor como rei dos 7 reinos e ordenou a dissolução permanente da fé militante. Além disso, para tentar forçar que a guerra acabasse, o rei Maegor também colocou recompensas pelas cabeças de homens pios que continuassem lutando. Ele colocou como recompensa um dragão de ouro pelo escalpo de qualquer membro dos Filhos do Guerreiro que continuasse lutando e um veado de prata pelo escalpo de qualquer membro dos pobres companheiros que continuassem lutando. Mesmo assim, a rebelião continuou, dessa vez com táticas de guerrilha, com membros dos Filhos do Guerreiro e dos pobres companheiros liderando emboscadas para assassinar qualquer lorde que fosse leal aos Targaryen. Com o passar do tempo, os pobres companheiros que continuavam na luta também elegeram o seu próprio Alto Septão, que ficou conhecido como Septão Lua, enquanto os Filhos do Guerreiro que continuavam lutando eram liderados pelo Sir Joffrey Doggett, que era conhecido como o Cachorro Vermelho das Colinas. Dessa forma, a luta se seguiu por mais 3 anos. Em 45 DC, o Maegor ordenou a execução da Jane Bexiguenta, uma líder dos pobres companheiros que atuava na Mata do Rei. Já em 46, o Maegor trouxe para Porto Real mais de 2.000 crânios de membros da fé militante que foram mortos em combate. Porém, não importava, e por mais que o Maegor continuasse ali pressionando a fé militante a acabar com a guerra, e por mais que ele continuasse sendo extremamente violento nas suas ações, isso não conseguia acabar com a luta e os rebeldes continuavam ativos. Além disso, com o passar do tempo, a guerra foi se tornando cada vez mais custosa e o Maegor tinha que aumentar os impostos para manter os seus exércitos ativos. E claro, as suas ações de violência também não eram bem vistas, o que foi colocando gradualmente o povo contra o rei. Tanto que no ano de 48, tanto o Septão Lua quanto o Sir Joffrey Doggett
Tanto que no ano de 48, o Septão Lua e o Sir Joffrey Doggett conseguiram o apoio da Casa Tully para seguir a sua campanha de guerrilhas. Os atos de crueldade do Maegor, as suas políticas violentas, suas ordenações de tortura, execuções violentas e a sua poligamia começavam a minar o apoio dos lordes do reino ao seu governo. E um dos grandes problemas do governo do Maegor era que a violência dele muitas vezes era direcionada à sua própria família. No ano de 44, por exemplo, o príncipe Aegon, filho do antigo rei Aenys, anunciou a sua reivindicação ao trono de ferro e marchou pelo Tridente com 15 mil soldados leais vindos das terras fluviais e das terras ocidentais. Maegor então ordenou que os seus exércitos cercassem a força do Aegon e voou até a região com Balerion, onde ambos enfrentaram o Aegon e o seu dragão, o Quicksilver, matando ambos. E após isso, como se não bastasse agir contra a família, o Maegor ainda fez da rainha viúva do seu irmão, a rainha Lysa, e dos seus 3 filhos como reféns, sendo que a Lysa e os seus filhos mais novos, Jaehaerys e Alysanne, ficaram como reféns da Visenya em Pedra do Dragão, enquanto o novo herdeiro do Aenys, o príncipe Viserys, ficou como refém em Porto Real. Porém, a onda de violência não parou aí. No mesmo ano, a segunda esposa do rei, a Aelys Holloway, deu à luz ao primeiro filho do casal, que nasceu como uma criança natimorta e monstruosa. O rei ficou convencido de que o filho não era dele e mandou executar todas as pessoas envolvidas no parto. Mas o pior veio depois, quando a terceira esposa do Maegor, a Tiana, falou para o rei que a Aelys tinha dormido com outros homens férteis para poder engravidar. Maegor então torturou os homens mencionados pela Tiana, que confessaram o delito. Totalmente enfurecido, o rei então ordenou a morte de toda a família da Aelys, inclusive do seu pai, o Lucas Holloway, que era mão do rei na época. Além disso, o próprio Maegor viajou até Harrenhal, sede da casa Holloway, e matou todos que viviam lá, extinguindo a casa completamente. Mas a pior morte foi destinada para a própria Aelys, que não só teve que ver toda a sua família sendo massacrada, como também foi entregue para ser torturada e morta pela Tiana, sendo que ela durou na tortura durante toda uma noite. E quando voltou de Harrenhal para Porto Real, o Maegor descobriu que a sua mãe, a Visenya, havia falecido lá em Pedra do Dragão. No que se seguiu a morte da rainha Visenya, a Alyssa Velaryon e os seus filhos fugiram de Pedra do Dragão, levando seus dragões e a espada Irmã Negra consigo. Vendo que parte dos seus preciosos reféns tinham fugido, o Maegor ordenou que o seu sobrinho, o príncipe Viserys, filho mais velho da Alyssa, que estava como refém em Porto Real, fosse torturado para forçar sua mãe a voltar para resgatá-lo. E após 9 dias de torturas promovidas pela rainha Tiana, o príncipe Viserys acabou falecendo. E a rainha Alyssa nunca retornou para buscar o seu corpo. Já em 47, após a morte da sua primeira esposa, a Cerys Hightower, o rei Maegor decidiu se casar novamente, dessa vez com 3 mulheres. E, para garantir que ele teria um herdeiro dessas suas novas esposas, ele escolheu apenas mulheres que já haviam parido antes. As escolhidas foram Elinor Costane, Jaime Westerling e a sua própria sobrinha, a princesa Rhaena, viúva do príncipe Aegon, que ele matou lá com Balerion nas terras fluviais. Na verdade, todas essas 3 mulheres haviam ficado viúvas devidas às ações ou às guerras promovidas pelo Maegor, e por isso elas ficaram conhecidas como as Noivas Negras. A cerimônia de casamento aconteceu, as 3 de uma vez, e cerca de meio ano depois do casamento foi anunciado a gravidez da rainha Jaime e também da rainha Elinor. Porém, a Jaime entrou em trabalho de parto 3 meses antes do esperado e faleceu após parir uma criança natimorta. Desconfiado da situação, o Maegor mandou prender a rainha Tiana, acreditando que ela tinha envolvimento nesses natimortos monstruosos. A Tiana então confessou que, de fato, ela tinha envenenado tanto a Aelys Holloway quanto a Jaime Westerling, no que o Maegor ficou possesso, puxou a espada e arrancou seu coração. Mesmo assim, nos meses seguintes, a Elinor também pariu um bebê monstruoso. Por fim, com os atos de crueldade repercutindo pelo reino, com a guerra violenta contra a fé se estendendo e com os impostos da coroa subindo para dar seguimento ao conflito, vários lordes começaram a se distanciar cada vez mais de Maegor. Então, em 48 DC, o filho restante do Aenys e da Lysa, o príncipe Jaehaerys, reivindicou a coroa, apoiado pela casa Baratheon. Jaehaerys tinha ao seu lado 2 dragões, o Vermithor e a Silverwing, que era o dragão da sua irmã e futura esposa, a Alysanne. Por isso, a casa Baratheon, por exemplo, não teve problemas de
de apoiar a reivindicação do Jaehaerys, porque ele tinha 2 poderosos dragões para tentar combater o Balerion, que era o dragão do Maegor. E com a rainha Visenya morta, não tinha ninguém para domar a Vhagar, então o Maegor só tinha mesmo o Balerion ao seu lado. E, ao saber da reivindicação do seu irmão mais novo, a rainha Rhaena fugiu de Porto Real com o seu dragão, a Dreamfire, e levou a espada Blackfyre até Ponta Tempestade. Isso foi um duro golpe ali no governo Maegor, fazendo com que várias pessoas começassem a abandonar o rei. Ao mesmo tempo, a mão do rei da época, o Lord Celtigar, e o grande mestre Bennifer fugiram da capital e abandonaram o governo do Maegor. 2 membros da guarda real também desertaram, e o Lord Daemon Velaryon, que era almirante da frota real, declarou seu apoio ao Jaehaerys, sendo seguido pelos lords Lannisters, Arryn, Tyrell e Tully. Isso colocou mais da metade do reino contra o Maegor, que ainda assim não se rendeu e convocou seus vassalos. Porém, poucos lords responderam o chamado, montando um exército de apenas 4.000 homens. Tudo dava a entender que a guerra entre o Maegor e o Jaehaerys iria acontecer de qualquer jeito. Porém, após um conselho de guerra, o rei Maegor ficou na sala do trono durante a noite para refletir. E, no dia seguinte, ele foi encontrado morto, sentado no trono de ferro. Muitas teorias foram feitas também sobre a morte do Maegor. A principal delas é de que a sua última esposa que sobrou, a Elenor Costane, teria assassinado o rei, afinal antes o próprio rei teria matado o primeiro marido da Elenor, ou mesmo que um dos construtores da Fortaleza Vermelha, que o Maegor tinha mandado assassinar, tinha usado uma das passagens secretas da fortaleza, apareceu durante a noite e matou o rei, ou que o próprio Trono de Ferro rejeitou o rei e pegou o corpo dele e esfaqueou ele e matou o Maegor. De qualquer jeito, com a morte do Maegor, o Jaehaerys assumiu a coroa. E entre várias ações que o Jaehaerys teve durante o seu longo reinado, uma das primeiras foi de fato pacificar o reino e acabar com a rebelião da fé militante. Mas enfim, a pergunta é, o rei Maegor salvou a dinastia Targaryen? De um modo geral, o Maegor é lembrado tanto pelos fãs quanto pelos próprios personagens das Crônicas de Gelo e Fogo como um péssimo exemplo de rei e como alguém que teve um legado muito negativo ali para a dinastia Targaryen e para toda Westeros. Porém, eu acho que vale a gente refletir alguns pontos muito importantes do governo do Maegor. O primeiro deles, a gente vê pelo governo do Aenys que não foram os dragões que mantiveram a unidade do governo dos 7 reinos e a autoridade da casa Targaryen. Afinal, no reinado ali do Aenys, os Targaryen tinham seus dragões, mas isso não impediu a fé militante de peitar na cara dura ali os Targaryen e de vários senhores do reino começarem as suas próprias rebeliões. Mesmo durante o próprio governo do Maegor, quando a gente via ele e a Visenya usando os dragões de forma incisiva para lutar contra os seus opositores, ainda assim as rebeliões continuavam acontecendo, a fé militante manteve, a sua disputa, com os filhos do guerreiro e com os próprios companheiros, mantendo a atuação e mantendo a rebelião viva. Isso prova de que sim, os dragões são a arma mais poderosa que a gente conhece no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, mas só os dragões não são suficientes para manter um governo. Acho que eles são fundamentais e são totalmente decisivos para ganhar uma batalha, talvez até para ganhar uma guerra, mas para manter um governo precisa mais do que dragões. E se a gente para pensar, após o governo do Maegor, a gente não vai ver mais esse tipo de desafio contra a casa Targaryen acontecendo, pelo menos enquanto eles têm os dragões. Na verdade, até a rebelião do Robert acontecer, os maiores desafios que a casa Targaryen enfrenta são desafios internos, que vêm da própria casa Targaryen, como a Dança dos Dragões ou as rebeliões Blackfyre. Então, só por isso a gente já vê que o governo Maegor foi importante para mostrar que qualquer desafio feito contra a casa Targaryen seria respondido com muita violência e que isso teria um custo muito alto. E que isso não tinha a ver só com os dragões, e sim com a autoridade que aquele rei teria para impor a sua vontade ali durante todo o reino. E claro, por um lado, o Maegor exagerou demais, e isso fez com que os senhores se voltassem contra ele. Mas quando a gente para pensar no governo do Jaehaerys, a gente vê que o Jaehaerys tentou ser um contraste do governo do Maegor em muitos sentidos, ao mesmo tempo que ele deu continuidade para algumas medidas. Então, o reinado do Maegor foi uma base para o Jaehaerys estabelecer algumas das suas políticas. Por exemplo, o Jaehaerys foi um rei que percebeu que ele precisava manter ali
uma boa relação com os outros lordes do reino para evitar essas crises de sucessões, essas rebeliões. Percebeu que ele precisava unificar o Westeros através de um código de lei que desse ali mais estabilidade para as diferentes regiões. Ele percebeu que ele precisava controlar melhor os impostos para evitar também que o povo se voltasse contra ele. Ele percebeu que ele precisava de alguma forma limitar a fé, porque a fé peitou muito na cara a casa Targaryen, então ele precisava limitar a fé, tanto que o Jaehaerys mantém os decretos do Maegor de impedir que a fé militante existisse e também de impedir que a fé realizasse julgamentos. E quando surge a oportunidade de se escolher um novo Alto Septão, o Jaehaerys e a Alysanne interferem diretamente nessa escolha para que o novo Alto Septão da época deles fosse bem mais favorável à casa Targaryen e pudesse ajudar a espalhar pelo reino, né, toda a doutrina da excepcionalidade Targaryen. Então a gente vê que o reinado do Maegor foi extremamente importante para que o Jaehaerys estabelecesse políticas, mantivesse essas limitações contra a fé, percebesse que era importante que a casa Targaryen sempre fosse a última palavra em Westeros, perceber que ele precisava também se unir a outros lordes do reino para manter uma harmonia. Enfim, eu acho que o governo do Maegor foi uma escola positiva e negativa para o Jaehaerys poder reinar de forma eficiente. Claro, não dá para tirar o mérito do Jaehaerys, da Alysanne, que foram muito competentes em tudo que fizeram. Mas eu acho que é muito importante a gente perceber que a fé militante parecia estar totalmente na pegada de estabelecer uma teocracia em Westeros. E se a gente olha para a história medieval, a gente vê que durante boa parte da Idade Média, a autoridade papal era muito mais forte do que a autoridade dos reis, né? E todos os reis ali da Europa, basicamente, tinham que se submeter à vontade do Papa. Talvez o George R. R. Martin tenha colocado a revolta da fé militante como uma tentativa de estabelecer essa espécie de teocracia em Westeros. Provavelmente o Alto Septão não queria coroar ele próprio como rei, mas talvez se ele tivesse vencido o Aenys, e se o Maegor não tivesse aparecido, e o príncipe Aegon tivesse assumido como Aegon II, e a fé militante tivesse vencido, a casa Targaryen tivesse feito concessões para a fé, talvez a autoridade do Alto Septão fosse maior do que a própria autoridade do rei, e a fé se tornasse ali a principal voz em Westeros. Talvez esse fosse o objetivo do Alto Septão quando começou a revolta da fé militante. E o Maegor foi essencial para impedir que isso acontecesse, e para nessa queda de braço entre fé e casa Targaryen, o Maegor foi fundamental para que a casa Targaryen vencesse, algo que de fato, né, não se encerrou ali no governo Maegor, foi consolidado pelo Jaehaerys, mas o Maegor em momento nenhum deixou a fé ganhar vantagem em cima da casa Targaryen, como o governo do Aenys estava fazendo. Então, o rei Maegor salvou a dinastia Targaryen? Acho que sim, de fato, o Maegor salvou a dinastia Targaryen de não ser diminuída pela fé. Se a fé militante, se o Maegor não tivesse interferido, não tivesse assumido a coroa, eu acho que tinha boas chances do Alto Septão ter saído vitorioso, da fé do Sete ter saído muito fortalecida dessa guerra e talvez com mais autoridade do que o próprio Trono de Ferro. E claro, aqui a gente está falando de uma história de ficção, então o George R. R. Martin planejou as coisas para acontecerem dessa forma. Mas eu acho muito legal analisar esse tipo de situação. Será que o Maegor salvou a dinastia Targaryen? Será que o governo do Jaehaerys veio para ser um contraste do Maegor? Ele deu continuidade a algumas coisas, tomou algumas medidas para ser diferente do Maegor, porque ele viu o que deu errado. Eu acho essas análises interessantes porque elas mostram o quanto o universo das crônicas é rico, é vivo, e como ele faz sentido, como a gente consegue criar essas linhas de raciocínio entre os personagens, e mesmo sendo personagens de ficção, a gente percebe que as ações deles, as medidas que eles tomam, tem uma lógica por trás, tem um raciocínio muito realista por trás, e eu gosto muito disso nas crônicas. E claro, como o George R. R. Martin também é um autor que sabe que, de certa forma, a vida imita a arte imita a vida, é sempre importante a gente estar de olho aí nas ações dos líderes que são eleitos, que surgem por aí. Vivemos períodos bem intensos de lideranças boas e ruins, no geral ruins, seja no Brasil como em outros países. Estamos iniciando aí uma nova era de um líder que é bem imperialista e talvez bem cruel, igual o Maegor, não sabemos, mas com algumas ideias bem estranhas. Então é sempre importante a gente ficar vigiante e, enfim, e pensar em quem que a gente está escolhendo para nos liderar, né? Se a gente tá escolhendo mais um Jaehaerys ou um Maegor, ou um Aenys às vezes, né? Tem líder aí que às vezes parece Aenys. Então, enfim,
são tempos difíceis, né? Enfim, que bom que a gente também tem as crônicas que, por um lado, nos fazem pensar nas coisas, mas também são um escape maravilhoso aí pra gente fugir um pouquinho dos problemas da vida real. Então tem que equilibrar tudo, né? Mas enfim, é isso. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre o Maegor. Será que ele foi o pior rei da casa Targaryen? Foi o rei mais cruel? Geralmente a gente coloca o Aegon IV, né, como o pior rei da dinastia Targaryen, mas a bem da verdade o Maegor tem feitos bem mais cruéis, né, que o Aegon IV, que também, né, extinguiu algumas casas e tal, mas o problema é que a gente não tem Fogo e Sangue parte 2 para ver em detalhes, né, as ações ali do Aegon IV, do Indigno. Mas acho que o Maegor aí e o Aegon IV disputam pau a pau, só que eu acho que o Maegor tem esse fator ao seu favor, né? De fato, ele salvou a dinastia Targaryen, enquanto o Aegon IV nunca fez nada de bom pela casa Targaryen. Inclusive fez de mal, né? Já que basicamente é culpa dele, as rebeliões Blackfyre. Enfim, deixe nos comentários o que vocês acham sobre o Maegor. Também não esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Vejam o link da Insider com o meu cupom aí, para vocês ganharem um desconto. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.